Eu vou falar hoje sobre, bom dia pessoal, bom dia para quem está entrando, como o seu corpo reage às emoções, né? Então, para quem já conhece meu trabalho, quem já me acompanha aí, sabe que eu trabalho com a desativação emocional, que é uma técnica onde a gente faz a liberação de emoções do campo de todos os corpos, né? Físico, mental, espiritual, astral e do sistema nervoso central. Então, nós utilizamos os ímãs. Então, aqui eu utilizo o ímã, né? Positivo e negativo, que é uma técnica do biomagnetismo, essa desativação emocional. Então, a gente passa o ímã no nosso vaso governador, que pega o nosso sistema nervoso central, e aí a gente vai liberando as emoções que ali estão acopladas. E aí o que acontece, né? Por que eu quis trazer esse tema? Porque as pessoas não entendem como que essa emoção pode ficar presa dentro do corpo dela ou dos outros corpos, no caso no corpo energético, no corpo etérico. Então, muitas pessoas me procuram e falam assim, mas como que isso acontece? Então, quando a gente passa por uma situação que ela traz grande impacto para a vida da gente, isso traz essa... como se fosse uma... Sabe quando gruda alguma coisa? É como se você grudasse algo no seu corpo e ali fica essa emoção acoplada. E aí quando essa emoção ela tá acoplada em você, é como se fosse uma pedra no sapato. A emoção fica ali, sabe? Como se fosse a pedrinha, você fica pisando, e isso vai machucando. Muitas vezes quando a gente faz a desativação emocional, às vezes a gente libera coisa da infância, às vezes a gente libera emoções que foram adquiridas na gestação, né? E atualmente existem muitos estudos falando sobre essa questão emocional, essa questão de como as emoções elas machucam, né, o corpo e como que elas acabam gerando patologias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções, a gente tem que tentar gerir essas emoções e digerir as emoções, né? Porque às vezes a gente fica só engolindo e isso vai machucando o nosso corpo físico, né? Então, quando a gente tem uma emoção de grande impacto, o nosso corpo, ele faz toda uma orquestra aí, né? A neurociência, ela explica de uma forma simples até, como você impacta o seu corpo quando você tem um choque, alguma coisa assim de grande impacto na sua vida. Então vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Imagina vocês andando numa floresta, de repente você encontra um urso, né? Você encontrou um urso. A primeira coisa que vai acontecer é dar aquele baque, né? E aí, nisso, já começa toda uma orquestra fisiológica dentro do seu corpo. Como? Suas pupilas, a primeira coisa que vai acontecer, elas vão dilatar. Por quê? Porque é um sinal iminente de perigo. E aí, com isso, o suor já começa a aumentar, a sudorese começa a aumentar. Começou a aumentar a temperatura corporal, por quê? Porque o corpo ele vai começar a jogar sangue, irrigar sangue para as áreas aonde precisam mais de sangue, no caso para você correr, seriam as pernas, e os locais que você menos precisa de sangue, ele não vai circular ali. Então ele vai circular nos grandes músculos para você, fugir do urso. E aí o que acontece? Suas pupilas dilataram, seu coração acelerou. Quando o seu coração acelera, ele começa a bombear mais sangue, né? Ele começa a bombear mais sangue para todo o seu sistema. O seu estômago já começa a liberar mais ácido e aí começa a dar aquele gelo no estômago, começa a dar aquela dor no estômago. Então você já sente o seu estômago. Os seus músculos, eles é como se eles fossem aquecidos assim rapidamente, né? Por conta dessa circulação. E aí você começa a liberar os hormônios de adrenalina, epinefrina, noradrenalina e tudo. Por quê? Porque aí o seu sistema de luta e fuga, ele se acende. Então, olha quanta coisa
que acontece. E isso eu tô falando de um urso. Claro que o urso, pá, ele traz um impacto grande, porque o urso é enorme e você sabe que se você, dependendo do que você fizer, ele vai te comer. Ele vai te matar, né? Então, o que acontece? Mas isso pode acontecer, você tá, de repente, quando criança, andando de bicicleta e um cachorro corre atrás de você e vem querer te morder. Essa mesma orquestra fisiológica aconteceu no seu corpo. Suas pupilas dilataram, o seu coração acelerou, bombeou mais sangue, seu estômago doeu, gelou, suas pernas ficaram com mais irrigação sanguínea, a sudorese, né? Então, assim, seu sistema fica em alerta. E aí, isso foi uma emoção que foi causada ali. Percebe? Então, quando a gente fala de um grande impacto, é fácil. Mas existem pequenos choques que a gente vai sentindo, que a vida vai nos trazendo, pequenos choques durante a vida, desde a infância. Vamos supor, você tá lá na barriga da sua mãe, tá na gestação, bonitinho, sua mãe tá dirigindo, tá dentro de um carro, vem um carro e bate na traseira ou bate no carro. Sua mãe vai tomar um susto. E aí o que acontece? O bebê dentro da barriga, ele vai sentir toda essa vibração. Porque ele tá ligado com a mãe. O coração da mãe acelerou, liberou mais líquido pro estômago, as pupilas dilataram, o coração acelerou. Então, e a criança vai sentir isso. É algo que foi voluntário? Não, foi involuntário da mãe. Mas a criança sentiu. Vamos supor que vocês estão lá na barriga da mãe e aconteceu isso, um acidente de carro, nada grave, não machucou ninguém, mas foi um susto. Isso aconteceu comigo quando eu estava grávida de 5 meses do meu filho. E o susto, né, que você toma, porque você está grávida, você quer proteger o bebê também, e aí vem aquela baque. Então, a gente tem que pensar o que causou no bebê. Porque para ele não sabe o que aconteceu, se foi algo que não passageiro ou foi algo que tá tudo bem, ninguém se machucou, não. Mas ali foi gerada uma emoção. Então, muitas vezes eu faço a desativação emocional com o pessoal, né? Eu uso uma tabela e vem emoções da gestação, vem emoções de ancestralidade, vem emoções, às vezes, da infância, né? E aí, isso a gente vai liberando. E o que acontece? Quando a pessoa às vezes ela tem um trauma e ela não sabe por quê. Tem medo de andar no carro, tem medo de dirigir, né? Porque foi causado alguma coisa em algum momento da vida, só que a gente não sabe, porque o nosso cérebro, tanto que a gente não grava todas as informações, todas as cenas do que aconteceu com a gente desde o nosso nascimento até a vida adulta, né? A gente não consegue ficar com essas recordações, mas o nosso corpo, os nossos corpos, porque nós temos mais que um corpo, a gente tem o corpo, né, o físico, o etérico, nós temos o espiritual, temos o mental, temos o emocional. Então, assim, volta da gente são vários corpos. Por isso que eu falo que o nosso campo eletromagnético, ele tem mais ou menos, na minha concepção, 1 metro de distância do nosso corpo físico. Então, quando você anda no meio da rua, você esbarra no campo eletromagnético das pessoas. E aí as emoções, às vezes a gente capta as coisas das outras pessoas, começa a passar mal e nem sabe por quê, né? Porque você tá no campo eletromagnético, porque é energético, é energia, e energia não tem barreiras. Então eu penso agora numa pessoa, eu já tô conectada com o corpo da pessoa lá. Quando eu faço os atendimentos, às vezes eu sinto no meu físico as dores que a pessoa tá sentindo. Isso não é bom, né? Isso não é legal. Mas quando a gente tem muita emoção guardada, acoplada, enraizada nos nossos corpos, isso vai machucando o nosso físico. E aí isso interrompe o fluxo. Então, às vezes, o dinheiro não vem, os relacionamentos não vêm, os relacionamentos ficam ruins, você não consegue prosperar, mudar de emprego, você não consegue mudar de casa, você não consegue mudar padrões de pensamento. Às vezes você é aquela pessoa muito dura, enrijecida, e você fala, não queria ser assim. Ou então uma pessoa muito séria, uma pessoa muito briguenta, e tem momentos que você tá naquele momento seu com você mesmo, você fala assim, nossa, mas por que eu sou assim? Eu gostaria de ser diferente.
Só que na realidade, às vezes foi alguma emoção que você passou, então como forma de defesa, o seu corpo reage desse jeito e quando você percebe, você já tá fazendo aquilo. Então, por isso, a importância da gente se liberar, da gente se limpar energeticamente, da gente limpar essas emoções que estão muitas vezes no nosso campo, não só no físico, né, como no mental, no emocional. E a cada liberação que você vai fazendo, você vai percebendo que a sua vida vai ficando mais leve. E às vezes coisas sensacionais acontecem. Eu falo que eu sou prova viva. Eu faço esse DAM pra mim todos os dias, gente. Eu uso essa tabela. Todos os dias. Então, como que iniciou isso? O Dr. Nelson Bradley, ele é um dos precursores aí dessa desativação. Ele é quiroprata, né? Ele faz quiropraxia, aquele que pega o corpo lá e faz as torções para colocar as partes no lugar, coluna no lugar. Então ele vai ajustando, ele faz os ajustes das articulações para que as pessoas sintam menos dores. Essas menos dores que eu digo, dor todo mundo basicamente sente, né? Então, quando você fala, eu tenho menos dor, o certo seria o quê? Não sentir dor. Porque a dor, muitas vezes as pessoas trazem que... Eu pergunto às vezes na anamnese, falo, como que tá a sua dor? Tá menor? Diminuiu? Normal, tá com aquela dor normal. Eu falo, não, normal não é sentir dor. É que nós nos acostumamos a... Um dia tá com dor de cabeça, outro dia tá com dor na coluna, outro dia tá com dor... Então, assim, menos dor deveria ser o básico, não ter dor, melhor ainda, entendeu? Então, todas as ativações, todas as desativações, toda a terapia, tudo que você fizer para o seu corpo e para o emocional, porque assim, muitas vezes a gente tá tratando o físico, mas a gente esquece do emocional. E aí, quem tá cutucando o físico é o emocional. Então, quando você libera o seu emocional, você tá libertando o seu físico para que você tenha menos dores, né? E aí, o Dr. Nelson Bradley, o que ele percebeu? Quando ele fazia essa quiropraxia para diminuir a dor das pessoas, né? Para que elas ficassem mais confortáveis, ele percebia que toda semana a pessoa voltava com o mesmo padrão de dor. Voltava com o mesmo padrão de dor. Ele ia lá, fazia todos os ajustes, o mesmo padrão de dor, mesmo padrão de dor. Aí ele começou a ficar de saco cheio e falou assim, o que tá acontecendo aqui? O meu trabalho não tá sendo suficiente, o que tá acontecendo? Era para que essas pessoas não voltassem mais. E aí ele começou a estudar a parte emocional e começou a perceber que existiam emoções envolvidas naquela dor. Então, quando ele começou a liberar essas emoções, então ele começou a pesquisar. Então, raiva, como que você se sente, assim, assim, assim? Aí a pessoa falava assim, eu tenho raiva, tal, eu tenho muito rompante de raiva, não sei o quê. Então, aí ele começou a fazer essa liberação emocional. Então, ele liberava essa raiva do sistema nervoso através do ímã, né, da parte magnética. E aí a pessoa depois não voltava e relatava pra ele que, nossa, como tinha melhorado a vida dela, que ela tinha ficado mais calma, que como um passe de mágica as coisas tinham mudado. E aí ele começou a entender que era o emocional que estava pegando as pessoas, então que não adiantava ele ficar só na parte física, vai lá e, né, ajusta a pessoa, vai lá e ajusta a pessoa. Tanto que quando eu tô em consultório, eu faço acupuntura também, eu sempre tento trazer consciência para as pessoas do que pode estar acontecendo, por quê? Porque quando eu trago a consciência, a pessoa começa a mudar os padrões dela. A acupuntura é incrível, é maravilhoso. Numa sessão a pessoa já se percebe diferente. Mas a pessoa precisa também mudar os padrões, porque quando a pessoa está com um padrão muito enraizado, ela não consegue melhorar o físico. E aí tem um porém. Às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não consegue mudar, ela quer mudar e não consegue. E aí é onde eu falo que muitas vezes são as emoções que estão ali enraizadas. Então, quando a gente libera essa emoção, eu libero o caminho. É como se fosse um riacho cheio de pedras e a água não passa. Então, quando eu tiro a emoção, eu faço que esse livre fluxo ocorra. E aí é onde as pessoas começam a perceber que a vida começa a ficar diferente. As dores diminuem, então elas voltam e falam, nossa, menos dor 80%, né? Não tô com aquela dor. Então... E às vezes a pessoa já sai do consultório diferente, já após a desativação.
E aí o corpo ele tem um tempo para se reorganizar. Então quando a gente tira a emoção, é como se fossem espinhos cravados na pessoa. Então eu vou lá, vou tirar a emoção de raiva, tirei tristeza, tirei, sabe, de cada parte do corpo. E aí o corpo, o que ele tem que fazer, né? O seu energético, ele tem que, como se fosse cicatrizar essas feridas da onde eu tirei esses espinhos. E aí é onde começa a ficar meio bagunçado o corpo da gente. Tem pessoas que não dão conta, porque às vezes vem muitas pessoas a mim e falam assim, olha, eu preciso de uma sessão assim, 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 resolve pra mim. Eu posso até fazer a sessão, só que a pessoa tem que estar disposta, porque muitas vezes a pessoa quer que eu resolva o problema dela. Eu vou tentar com as minhas ferramentas, só que se a pessoa não mudar o padrão, ela não vai melhorar. Ela pode até melhorar por um período, aí daqui a pouco volta o mesmo padrão. Melhora um período, volta o mesmo padrão. Então, quando a pessoa está nesses padrões, ela tem que parar e tem que analisar o que eu estou fazendo de errado, o que está certo sobre isso, quais são as possibilidades aqui, o que é isso, o que eu faço com isso, como eu posso mudar isso. Essas são as perguntas de Axis também, que eu no consultório sempre trabalho com Axis. A primeira coisa que eu ensino para as pessoas é o a quem pertence isso. Para você ter real certeza de que o que você está sentindo é seu ou de outra pessoa. Então, quando a gente começa a ter consciência, você começa a ter consciência do seu corpo, você começa a perguntar mais para o seu corpo quais são as infinitas possibilidades para você ter a mudança, o que você está fazendo de errado. Então, aí a vida vai trazendo e vai mostrando para você. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de consciência, têm medo de receber a consciência, porque assim, depois que você vê, você não vai mais desver, não tem como. Eu sou consciente daquilo, eu aprendi. Ótimo, agora não dá mais pra você fingir que você não sabe, que você não tá consciente. Você pode até não ligar, só que vai chegar um momento da sua vida que você vai falar, caramba, eu preciso olhar pra isso. E aí quando a gente começa a olhar, é onde a gente começa a se aprofundar na gente mesmo. E não existe nada melhor do que você conhecer o seu interno, conhecer quem você é, descobrir quem você é, buscar quem você é. Porque muitas vezes a gente demora muitos anos, né? Eu falo que até os 30 anos, 35, mais ou menos, a gente vai vivendo. Só que chega uma hora, depois dos 35, você já tem filhos, você já tá com a vida mais ou menos, principalmente depois dos 40, aí você começa a olhar mais pra você, aí você começa a questionar várias coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses questionamentos. Quanto antes eles vierem e quanto antes você for atrás de ajuda, melhor. Então, terapia é vida. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas não querem pagar as terapias. Eu sugiro, não é porque eu dou o curso não, mas eu sugiro, porque o que acontece? A desativação emocional ela é uma técnica simples, de fácil aprendizado, que você não precisa ficar estudando, você simplesmente aplica ela. Tem a parte teórica, mas assim, você vai aplicar ela. E eu tô fechando uma turma agora, esse final de semana, eu tô praticamente com a turma fechada, eu tô falando aqui, mas assim, só se alguém falar assim, eu quero muito esse final de semana, eu abro exceção, mas eu tô com a turma fechada. E eu vou abrir uma pra outra semana do feriado, porque teve gente que pediu para entrar e falou que não podia fazer nessa, pediu para abrir no feriado que não vai estar viajando, vai estar em casa, e mesmo assim depois fica gravado, a pessoa pode aprender. Só que aí o que eu penso? Quando a pessoa não vem no ao vivo, no online, ela tem que estar muito comprometida para realmente aplicar isso, porque senão a gente tinha jogado fora. E eu não sou dessas de que, não, faz aí, compra e depois você faz. Não, você tem que se comprometer. Então, o que você vai aprender nesse curso? É cuidar de você. Não é pra você ser terapeuta. Tem gente que fala assim, Sânia, eu não sei se eu dou conta, porque, parece ser tão difícil. Não, você vai ter a ferramenta na mão. Então, assim, a hora que você tá ruim, eu tenho umas 3, 4, 5, umas 5 pacientes aí que estão com problema grave de saúde. Tem fibromialgia, tem uma que trava a coluna, tem uma que tá com problema no joelho, tem um outro paciente meu que ele tá com uma cervicalgia, então irradia, vai lá pra perna, e aí as mãos ficam dormentes. Aí tem uma outra que ela é massoterapeuta, que também ela tá travada já faz um mês, não consegue trabalhar. E aí o que acontece? Eles não estão conseguindo vir até o consultório. E aí eu tento ajudar, assim, fazendo biomagnetismo à distância,
faz uma desativação, faço o atendimento online, tem uns 3 que estão em atendimento online semanal comigo, para sair da crise, pra gente liberando, trazendo consciência pra pessoa. Mas aí o que acontece? Se você tem a ferramenta na mão, você pode fazer todos os dias. Ah, mas eu tenho que fazer só desativação emocional? Não, você pode fazer um reiki, você pode fazer a DNB, que também você pode se auto-aplicar. A desativação emocional que você vai se auto-aplicar, então, porque assim, você vai ser o terapeuta de quem? De você mesmo. Quando você é terapeuta de você, você não fica na dependência, de um terapeuta. Claro que, igual, eu sou terapeuta, faço as desativações, mas tem hora que eu vou buscar os outros terapeutas, porque eu quero receber de uma energia diferente. Então, eu vivo em grupos aí de tratamento energético. Por quê? Porque eu preciso me ancorar, eu preciso dessa energia, porque às vezes eu faço uns atendimentos que são muito puxados. Eu faço toda uma proteção, coloco a pessoa numa proteção também para que eu não pegue a energia da pessoa, mas tem hora que gente que vaza, sabe? Porque eu percebo que às vezes eu tenho o mesmo desafio que a pessoa e aí aquilo me machuca. E aí eu fico passando mal. E aí eu tenho que ter toda assim. Então aí eu percebo que, opa, peraí, eu não tô legal, vou lá fazer uma sessão de corpos. Então, a minha amiga Andréia, que é terapeuta, eu vou lá. André, faz uma sessão de corpos aí. Tem uma outra que faz mesa radiônica. Vou lá e faço a mesa radiônica. Aí tem outra que faz o tratamento do Arcanjo Miguel. Vou lá e faço Tem uma que faz biomagnetismo. Eu vou lá e faço biomagnetismo. Tem uma que faz massagem. Eu vou lá e faço massagem. Porque é o que o meu corpo, né? Tem até a Sandra também, que eu gosto de passar com ela, porque ela trabalha com as ervas, ela é massoterapeuta, trabalha com ervas, ela trabalha com os óleos essenciais, ela coloca a frequência pra gente ouvir, coloca uma música que é aquilo que você tá precisando. Então, assim, eu tô lá recebendo. Então, mas eu me trato. Então, quando eu não quero ir em lugar nenhum, eu pego a minha tabelinha aqui, faço através do pêndulo, né? Quem tem ponto de vista referente ao pêndulo deveria estudar para saber como que funciona isso. Ou eu faço aqui, ó, na minha mão, com o meu encurtamento bioenergético, que é o que a gente faz no biomagnetismo. A gente pega os pés da pessoa e fica chacoalhando lá pro corpo me dizer qual é o par que ela necessita no corpo dela. E aí eu posso fazer tanto aqui quanto com o pêndulo. Eu adoro usar o pêndulo porque eu já tenho uma conexão com o meu pêndulo. Então, vamos supor que eu não tô legal hoje, eu venho aqui e falo, existem emoções a serem liberadas na minha vida hoje? Aí ele vai me dar que sim, eu vejo quais são as emoções, eu pego o meu ímã, se eu não tiver ímã, eu posso usar minha mão direita, que é o meu polo negativo, passo no meu vaso governador, inspiro, solto, dou o comando, e pronto, liberei. E aí eu já fico mais leve, aí parece que, nossa, deu uma melhorada aqui. Percebem? Então, é toda uma questão de você ser terapeuta de você mesmo, primeiro. Porque tem gente que vem e fala, nossa, meu filho precisa, minha filha precisa, meu primo, minha mãe, não sei. Não! Cuide de você primeiro. Faça o curso, fica 30 dias só atendendo você. E aí depois você pode começar a atender. E aí eu falo que você pode tanto doar, dar de presente para as pessoas, como você pode cobrar. Se você cobrar, vamos supor... Vou colocar um valor irrisório aí. R$50 por sessão para cada pessoa, online. Você cobra R$50. Você atendeu 20 pessoas, pagou o curso. E aí você pode fazer online. Eu gosto da desativação do biomagnetismo, porque eu posso fazer tanto presencial quanto online. Eu falo que o imã no corpo é maravilhoso, mas o online ele também funciona tão bem quanto. Né? Porque energia não tem barreiras. Então a pessoa sente no corpo dela. Então... Sabe, essa desativação emocional, eu sugiro que a pessoa tenha, para ela ser a terapeuta dela. A gente tá... Não sei se vocês já notaram, mas existem tantas terapias aparecendo, que às vezes tem gente que fala assim, Sânia, mas será que é real tanta terapia assim? Parece que é um charlatanismo, que as pessoas estão inventando as coisas. E não é. O plano espiritual, né, essa egrégora, ela tá muito forte, trazendo... novas terapias, a gente está numa nova era, então as pessoas precisam, e isso é para que para que dentro de cada lar tenha um terapeuta, nem que seja o terapeuta de si, porque quando você cuida de você, você pode cuidar melhor da sua família. Quando você está equilibrado, você pode equilibrar a sua família. E não é equilibrar que ficar lá na orelha da família. Você tem que fazer a desativação emocional. Você tem que fazer um reiki. Você tem que ir lá na terapia. Não, é você se cuidando. A sua energia, ela muda de um jeito que você começa a emanar isso. Você começa a emanar. A neurociência diz que
a epigenética também diz que nós adoecemos ou nos curamos de acordo com a vibração do ambiente que a gente mais convive. Então, se dentro de um lar tem 10 pessoas que só reclamam, se a sua vibração for muito baixa, você vai ser aquele ser que também vai ficar reclamando. Agora, se a sua energia estiver tão poderosa, você estiver tão curado dentro de si, você começa a emanar isso para as pessoas do seu lar e as pessoas começam a vibrar na sua vibração. E aí elas param de reclamar. Então, aqueles reclamões, você começa a perceber, falou, opa, tá mudando ali. Tem alguma coisa diferente. Mas não é que a pessoa tá diferente, você tá ancorando isso todos os dias ali. Você tá sendo a âncora. Então, dentro de cada lar, precisa ter um terapeuta, nem que seja o terapeuta de si. Porque aí a pessoa vai começar a ver e fala assim, faz uma desativação pra mim. Eu vejo você mexendo com esse pêndulo aí, o que é isso? Aí você vai explicar a pessoa. Quando a pessoa sente, ela vai falar, nossa, que delícia, como meu corpo ficou leve, porque é uma leveza. Eu tenho gente que dorme, se joga na maca e fala, Sânia, só faça a desativação se for deitada na maca, porque eu não aguento. Aí deita na maca e ronca, dorme. Por quê? Porque, sabe, tá tirando peso. E toda vez que a gente fala de uma emoção, ela vem na cabeça da pessoa. Qual foi a situação que ela passou que trouxe essa emoção? E é ali que tem que ser desativado. Ela vai desativar, a pessoa pode reativar isso? Pode, se ela ficar voltando no passado. Sabe aquelas pessoas que gostam de viver de passado? Que só falam de passado? Parece que o presente e o futuro não existem, só o passado. Essas pessoas, com certeza, elas não vão ser curadas, porque elas estão vivendo lá atrás. E aí, quando você tá muito lá atrás, você reativa. Eu limpo, a pessoa reativa. Eu limpo, então a pessoa não quer. Quando a pessoa sai do papel de vítima... Por que papel de vítima, né? Vamos lá. Porque tem pessoas que gostam de viver no sofrimento. Para elas, aquilo traz um conforto. Ser vítima. Viver no papel da vítima. Então, quando a pessoa está no conforto da vítima, ela não consegue sair. É um looping. Ela fica girando naquele looping e ela não consegue sair dali. Sabe aquele... aquele... porquinho da Índia que fica lá naquela rodinha, né? Ou então o hamster que fica lá tudo. É isso. Porque a pessoa não quer olhar, porque ela quer que as pessoas tenham pena, quer que as pessoas tenham dó, é porque ela vai ser amada se ela estiver doente, entende? Então não adianta, essa pessoa ela pode fazer 10 mil sessões de terapia que ela vai sempre reativar. Eu desativo, ela ativa, eu desativo, ela ativa. Então aí vai muito da pessoa. Chega. Para uma palhaçada aqui. Ou eu mudo agora e acabou. E aí a pessoa se liberta. Entende? E aí essas emoções nunca mais vão voltar. E aí a vida dela flui. Então a pessoa que fica muito no passado, a vida não flui. Ela dá um passo pra frente, dá 2 passos pra trás. Dá um passo pra frente, dá 2 passos pra trás. E aí ela fala, caramba, o que tá acontecendo aqui? Aí vai chegar uma hora que ela vai despertar, né? Então eu queria propor uma desativação emocional. Quem tiver online aqui quiser entrar comigo, clica ali na câmera. Senão eu vou fazer aqui, ó, para quem tá assistindo agora online e para quem for assistir depois, tá? Eu vou deixar ativado para quem assistir depois dessa live vai poder fazer a desativação. E eu vou ensinar uma técnica diferente, porque quando eu faço o curso de desativação emocional, eu ensino a técnica com pêndulo, eu ensino da mãozinha, tem um outro movimento que a gente faz com o dedo aqui também, que a gente tira pela cutícula, aí você percebe o encurtamento. E para desativar eu posso tanto passar minha mão no vaso governador com o ímã, né, que eu tenho os ímãs aqui, então eu passo com o ímã. Normalmente coloco o ímã numa régua ou no consultório eu fiz um magnético, ó, como que eu fiz aqui, tanto que ele, ó, tá colado aqui, tá vendo, ó, ele tem ímã aqui. Eu fiz da cor com o meu logo, aqui tá o meu nome, Sânia Bárbara Terapeuta, né? Fiz da cor do meu logo. E aqui tem ímã, então lá eu passo na pessoa, no vaso governador dela, o ímã, né? Aqui, quando eu tô em casa, ó, eu faço numa régua mesmo, coloco o ímã positivo e negativo, mas eu vou passar o negativo. E aí agora eu vou ensinar uma outra técnica, que eu também ensino no curso. De você se conectar com um ímã em volta do seu corpo, como se fosse uma cúpula, e aí ele vai puxando essas emoções. Então vamos ver aqui
quais são as emoções que são necessárias desativar para quem está assistindo agora e quem assistir no gravado também vai receber, porque a energia não tem barreiras. Então, às vezes tem pessoas que estão conectadas comigo neste momento, que precisam dessa desativação, mas não estão aqui online. É muito louco, mas isso é real. Então, vamos lá. E aí, depois, quem está assistindo no gravado, coloca no comentário, Sani, essa desativação foi para mim. Nossa, perfeito, eu precisava disso hoje, tá? Então, existem emoções a serem liberadas, sim. Essas emoções estão na coluna A, coluna B par, ímpar 1. Emoção número 1, 2, 3, 4, 5. Ó, saíram 3 emoções. Esforço não reconhecido, angústia e mágoa e insegurança. Agora eu vou procurar aqui do que está relacionado. Essas emoções estão relacionadas ao relacionamento familiar, relacionamento afetivo, trabalho, negócios, parcerias. Ó, trabalho, negócios ou parcerias. Então, tem a ver com prosperidade, com dinheiro. Tem a ver com dinheiro aí. Então, quem tá sentindo muito estagnada a vida, então, ó, esforço não reconhecido, angústia, mágoa e insegurança. Essas emoções pegam os órgãos de coração e intestino. Requer uma idade. 0 aos 10, 10 aos 15, 15 aos 20, 20, 21. Ó, e saiu uma idade, 21 anos. Então, se conectem com o corpo de vocês, né? Se conectam os seus corpos, porque nós não temos um só, a gente tem o físico que a gente vê e os outros que a gente não vê. E aí, você vai pensar, aos 21 anos, o que aconteceu que te trouxe em relação a trabalho, negócio, parceria. Você pode ter fechado um negócio que deu errado, você pode ter aberto de repente um comércio que não foi bem, arrumou um sócio, sei lá, um trabalho que você tinha um chefe que não reconhecia as coisas que você fazia, ou assédio moral, eu não sei o que passa aí, aos 21 anos. Então, ó, esforço não reconhecido, angústia, mágoa e insegurança. Então, fecha os olhos, conecta com o seu corpo, baixe todas as barreiras para fazer essa desativação. A primeira situação que vier, pode ser 20 anos, 21, 22, próximo dos 21, que às vezes não é, né, cirúrgico a informação, mas é mais ou menos o que está no campo aí. Aí você vai imaginar em volta do seu corpo, como se fosse uma cúpula, em volta do seu corpo, magnética. E aí essa cúpula magnética, quando eu falar as emoções, ela vai começar a puxar, você vai sentir da onde vai sair essa emoção. Se a situação já veio na sua cabeça, é essa situação que vai ter que ser desativada, tá? Então vai liberar isso da sua vida. Então conecta com o corpo, conecta com o seu ímã. Cada emoção que for puxada do seu corpo, o ímã vai sugar e vai dissolver. Então conectou, vamos lá, vamos liberar, liberando e desativando toda emoção de esforço não reconhecido, angústia, mágoa e insegurança. Aprisionada nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todos os registros referente ao trabalho aos 21 anos. Percebe essas emoções saindo do seu corpo, vai percebendo da onde que está sendo puxado e o ímã vai dissolvendo toda essa emoção. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de esforço não reconhecido, angústia, mágoa, insegurança, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, todos os registros. No DNA, no RNA e na Terra. Inspira e solta, e libera e percebe toda essa emoção indo embora. E o seu corpo vai ficando mais leve, mais leve, mais leve. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de esforço não reconhecido, angústia, mágoa e insegurança. Que esse ímã dissolva todas essas emoções e que suas moléculas cicatrizem da onde foi tirada essa emoção. Liberando e desativando, inspira e solta. É isso. E aí o corpo vai ficando mais leve, né? Eu já fiz aqui, ó, desativei em mim também, que eu tô levinha, levinha. Tô nem. Então, quem está assistindo agora, né? Quem entrou agora que não conseguiu acompanhar, eu acabei de fazer a desativação. E quem estiver assistindo no gravado, para 5 minutinhos, ó, não durou nem 3 minutinhos, faz essa desativação, né? Que saiu aí aos 21 anos, referente ao trabalho.
e perceba como fica. Depois coloca nos comentários para mim. Coloca lá, Sani, faz isso como para você e para mim como forma de gratidão pela sessão, porque isso aqui é uma sessão, né? Claro que na sessão ela é mais longa. Eu trago mais informações, a gente vai liberando tudo que o corpo precisar naquela sessão. E aí, tanto pode ser presencial como pode ser online. E aí, quando é o online, se a pessoa quiser fazer comigo, a gente marca e faz junto. Ou à distância eu faço tudo e mando o relatório para a pessoa, tá? Então, sugiro que quem tiver afim aí de fazer o curso, tem esse final de semana, praticamente turma fechada. Só se a pessoa quiser muito mesmo, eu abro 1 ou 2 vagas, não consigo mais. E o final de semana do dia 7 é feriado, é uma quinta, 8, vai ser 9 e 10, tá? De setembro. E porque as pessoas pediram por conta do feriado que não vão estar viajando e querem fazer um curso. E aí eu sugiro que vocês façam o curso, porque você vai ser terapeuta de você pode ser terapeuta do seu cachorro, você pode ser terapeuta da sua mãe, do pai, do tio, do avô, de todo mundo, dos filhos. Por que eu falo do cachorro? Porque cachorro também guarda, gato também guarda emoções, e às vezes são emoções dos donos ou de alguma coisa que ele viveu em outro lar, né? Às vezes essas questões de abandono, principalmente bichinho que foi adotado aí, que foi, sabe essas feiras de adoção? Pegaram lá na feira de adoção, porque eles trazem muitos traumas. E aí você libera os seus bichinhos também, tá? Então, gratidão a vocês que estiveram aqui online, a quem for assistir no gravado. Se quiser informações sobre o grupo, me manda um direct, fala, Sani, eu queria saber sobre o grupo, sobre o curso de desativação emocional, e aí eu passo mais informações, tá bom? Um beijo pra vocês e um ótimo dia.